Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar neste domingo, bem cedinho, aonde aqui no canal dos Tarefeiros da Última Hora, Casa de Cura e de Conscientização, lhe convida para mais este Evangelho juntamente comigo, Ana Cristina, para que juntos possamos assim aprender um pouquinho mais através da doutrina espírita. No nosso canal já encontra bastante palestras, orientações, assim como consta também o nosso endereço e também os nossos telefones. E assim, nós vamos nesse momento de pura luz agradecer imensamente por toda a oportunidade e vamos convidando aos nossos mentores e amigos espirituais que mais uma vez nos ajudem a entender um pouquinho mais sobre as palavras divinas, as orientações desses irmãos, e que eles também já possam, com toda a iluminação, entrar em nosso cantinho abençoado para que possam fazer toda a higienização do nosso ambiente, retirando dos pisos, dos tetos, das paredes, toda e qualquer desarmonia, todo e qualquer medo, toda e qualquer doença, tudo aquilo que nós pensamos que não se produz com nada, sentimentos que possam trazer a dor, e no lugar de tudo isso se transmute para o bem, para a harmonia, saúde, e que possamos assim colocar em nossa casa uma luz tão grande que todos que vão assim adentrando percebem que somos pessoas do bem, filhos de um único Deus, e somos irmãos desse Jesus que nos ensinou a palavra do nosso Pai. Vamos assim pedindo a eles que continuem conosco durante toda essa semana. E vamos assim dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Eu coloquei como título esse pequeno Evangelho, o título de Muitos de Nós dentro de nós. Por quê? Porque somos criaturas criadas por Deus, somos espíritos criados por Deus e pela lei divina fomos submetidos a múltiplas experiências em muitos mundos materiais, de modo que pudéssemos adquirir o entendimento dos princípios técnicos ou científicos que nos regem, assim sendo, aumentando a correspondente capacidade intelectual, bem também como desenvolver as muitas virtudes tão pouco presentes nesses tempos modernos. Este esforço tem por objetivo sempre nos levar à perfeição, que é a nossa meta, independente se nós quisermos ou não. Em função das incontáveis experiências que nós já tivemos, nessas muitas existências, claro que em nossa personalidade e caráter, tivemos diversas tendências, tanto boas como más, que estão nos acompanhando de encarnação em encarnação, se manifestando como inclinações. E desde a nossa infância, muitos são desafiando a educação, até mesmo nós recebendo pelos nossos pais. O nosso pensamento é o próprio espírito que está em ação. Os sentimentos, as ideias e as palavras são os agentes e as consequências dessa manifestação. Somos uma fonte inexplorada de energia e estamos sempre com imensuráveis fontes. Essas fontes de energia nos oferecem todas as possibilidades e probabilidades de uma vida em plenitude. Basta, portanto, saber acessá-las. É por essa razão que se diz que o passado é o nosso maior inimigo, pois foi durante esses milênios que estivemos mergulhados aqui na carne que formaram algumas incomodadas tendências aqui agora no presente. É por essa razão também
que muitos dizem que o grande inimigo que temos somos nós mesmos. Entretanto, por qual razão nós ainda, apesar de tantas encarnações, estarmos em pleno 2024 depois de Cristo, fora o que vivemos antes de Cristo, que a gente ainda traz traços que são maus, que não é construtivo, aquele que pode até nos deixar ainda um pouco mais pobre, dizendo espiritualmente. Se nós tivermos coisas ruins, é evidente que também trazemos traços positivos. Porém, pelo simples fato de estarmos em um mundo que se caracteriza por ser de provas e expiações, já indica que trazemos um passado marcado por sinais característicos do nosso lado egoístico e orgulhoso. Caso contrário, aqui não estaríamos. Essa sombra que por ora carregamos foi-nos dada por atitudes grosseiras e levianas em nossas etapas anteriores de aprendizado, ao invés de coisas boas que também tivemos aprendido lá atrás. Sendo assim, precisamos vigiar atentamente os nossos particulares reações em diversas situações de vida e analisando cuidadosamente a forma como respondemos e agimos aos muitos estímulos do nosso cotidiano, identificando sempre algo que não nos agrada, iniciar um processo de desconstrução dessa particular coisa ruim que se caracteriza na nossa individualidade e vamos substituir todos eles por hábitos mais nobres, por outras mais alinhadas, conforme o nosso Criador determinou. É um trabalho talvez de algumas existências, pois não é fácil a gente desconstruir uma personalidade, uma conduta enraizada por longo tempo, em tão pouco tempo. E assim se faz a pergunta: nós sempre poderemos vencer as nossas má tendências mediante dos nossos próprios esforços? Sim, mas temos que ter muito esforço. A tarefa é muito árdua, mas muito possível, não há dúvida. Principalmente quando sabemos que todos contamos com um espírito superior e ao nosso lado, designado por Deus, que não nos abandona desde o nosso nascimento, para nos auxiliar nessa retomada do processo evolutivo. Ajuda-nos a abandonar definitivamente tudo que não nos desagrada, em termos de vícios e imperfeições. Enquanto não dominarmos essas tendências negativas, agiremos tais quais irracionais. Principalmente por isso que, eventualmente, muitas vezes a gente se expressa assim. Quando ocorre alguma coisa que não é no nosso agrado, pelo menos comigo, que eu escuto uma coisa que não é muito agradável, parece que o meu sangue ferve. Eu não sei vocês, mas o meu sangue ferve e a minha cara se transforma. Mesmo que eu não fale, minha cara revela. Assim como outros começam a xingar, quando eu escutei aquilo, eu virei um bicho. E aquelas palavras que vão saindo da gente, ou melhor, basta que alguém nos fira em qualquer das nossas imperfeições, e que são muitas, para esquecermos toda a nossa educação, voltando a agir tal como uma fera, como se nós estivéssemos ainda no tempo das cavernas, como dizia Dr. Antônio. E se de fato pudéssemos nos ver nesses momentos de extrema cólera, intemperança, instantes de completo desatino, poderíamos vislumbrar o nosso semblante transtornado, equivalente ao de um animal selvagem.
Uma importantíssima informação que jamais podemos deixar de acrescentar nesse processo de bom combate é que, auxiliando, amplificando, fortalecendo as nossas más condutas, existe a humanidade desencarnada, com seus vícios, manias, transtornos e desalinhos mentais, buscando por ora encarnados similares para se acoplarem e se satisfazerem, mesmo que tenuamente, com as emanações e vibrações dos ainda desajustados na Terra. Portanto, toda vez que nós temos uma reação de raiva ou coisa parecida, sempre haverá aquela transmissão de energia e que pode trazer para nós irmãozinhos que ainda se ajustam a esse tipo de necessidade. É de se notar que nem tudo trazemos do passado de outras existências também. Há também na constituição de nossa personalidade a contribuição da educação que tivemos dos nossos pais e da sociedade em que participamos e das experiências que vivenciamos em nosso cotidiano. Então, destaca-se por fim que não há necessidade absoluta de literalmente nós descortinarmos o passado, vamos dizer assim, de modo a viabilizar essa tarefa de autoiluminação pessoal. Vamos enfatizar que o estudo metódico e sincero dos exemplos de Cristo, em paralelo às explicações fornecidas pelo Espiritismo, são suficientes para realizar essa transformação verdadeira da reforma íntima, tão apropriada nesses turbulentos tempos que caracterizam o século XXI. Por outro lado, sabemos que possuímos alguma luz. Consequentemente, da mesma forma que precisamos identificar o lado escuro na nossa personalidade. Ao descortinarmos o lado bom, a nossa boa índole, neste ou naquele campo da vida, fortaleceremos, deixando que eles afloresçam e cresçam para o bem, enraizando sempre o que de bom construímos pelos nossos esforços. Oração e vigilância é a regra do ouro, para não deixarmos perder mais essa importante oportunidade da vida ofertada pelo nosso Pai, como já o fizemos algumas vezes no passado. Não devemos jamais nos esquecer que quando julgamos, colocamos o nosso ponto de vista, temos ideias e pensamentos positivos ou negativos, formamos uma força ativa de indução que formam uma espécie de estrutura energética animada de intensa atividade que se movimentam em nosso mental. Essas estruturas energéticas podem ser denominadas superpersonalidades, personalidades parciais ou formas de pensamento. São aspectos do nosso ego, também conhecido como persona. Portanto, elas giram em torno daquele que a criou, estando sempre pronta para influenciar de forma determinante quando houver condições para receber esse tipo de situação. Assemelha-se sempre a verdadeiros discursos internos. Quando estamos identificados com determinadas situações de pensamentos alheios, todas as nossas percepções são definidas por ela. Passamos a ter uma visão de mundo com limites particularmente fixados. Então nós somos influenciados também por essas energias. Principalmente quando nós ainda estamos num dia pelo qual não estamos assim num estado de espírito completo, forte, com aquilo que realmente temos que estar.
As criaturas são todas com várias personalidades, possuindo sempre características comuns, que são resultado da perfeita reunião de todos os arquetipos que constituem cada individualidade. Isto faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. A personalidade que ora animamos é, em parte, o resultado das experiências das demais personalidades vivenciadas pela nossa individualidade e de inúmeras experiências assimiladas do inconsciente coletivo. Veja bem, eu estou falando do inconsciente coletivo, advindas de todos os arquetipos da coletividade, de toda a humanidade, somada a outras incontáveis experiências colhidas na mesma biblioteca, vamos dizer assim, de ideias e padrões fundamentais da natureza. O objetivo essencial é a nossa melhoria de contexto, o aperfeiçoamento e a iluminação de cada ser que nele se encontra inserido, quer sejam os elementos internos ou externos, integrantes sempre do nosso universo. É da lei divina que o mundo se transforme independentemente da nossa vontade, mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, seja quais forem as influências exteriores, dependa sempre exclusivamente de nós. O progresso é lei inflexível, embora negado, faz valer a sua autoridade, e aqueles próprios que lhe negam a ação benéfica e regeneradora, submetendo, queiram ou não queiram, a influência que exerce todo o universo. E na natureza, nada permanece inalterado. Tudo sofre a ação imperiosa do nosso progresso. Até mesmo as ideias fundamentais se alteram gradativamente, visando sempre o avanço da humanidade, que é constante e independente do homem. Porém, o homem pode e deve acelerar, alterando para melhor a sua própria personalidade, optando pela vivência sempre e aperfeiçoamento sempre sobre o processo de evolução através do seu curso. Eu espero ter ajudado a vocês a entender que nós temos muitos eus dentro de nós e temos que escolher o eu verdadeiro, que é o eu do amor. Vamos assim, através desse nosso eu maior, emanar muita paz, tranquilidade a tantos irmãos que necessitam, a esse nosso grande planeta Terra, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que cada um receba a misericórdia divina, que possamos pedir pela casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, com toda a sua cúpula de luz, a todos da nossa família, principalmente se você tiver algum parente doente, vamos pedindo pelos nossos amigos, vizinhos, e que tudo possa se resplandecer em muita paz. Vamos pedindo pela água, que ela possa ter sido energizada, fluidificada, e que possamos bebê-la sabendo que estamos recebendo gotinhas salutares que vão nos acalmar, nos melhorar e florescer esse nosso lado bom. E assim eu espero encontrar a todos numa próxima semana. Se assim Deus permitir, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.